Bora lá, pessoal. Aulas 35 e 36, caderno 7, página 131. Vamos dar continuidade ao estudo dos sólidos geométricos, estudando agora prismas regulares. Então, a gente vai retomar algumas coisas que nós já vimos, né, de maneira rápida. O que é um prisma reto, né? Então, primeiro, característica que a gente vai buscar, e a gente já viu isso nos exercícios, né? Então, às vezes a gente tem que fazer essa inversão, né? Girar esse prisma, nem que seja apenas mentalmente na nossa cabeça, para que você possa observar a base e a superfície igual. Então, este é o primeiro quesito, né? Então, às vezes os exercícios não se apresentam com os prismas já sobre a sua base, tá? Então nem por isso deixa de ser um prisma. Então por isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então o prisma ele tem duas superfícies poligonais iguais, que é a base e a superfície. As suas faces são quadrangulares e a gente vai nomear estes prismas de acordo com o polígono que compõe a sua base, né? Então nós estamos vendo aqui um prisma de base triangular, um prisma de base quadrangular e um prisma de base hexagonal. Os principais, os mais utilizados nos exercícios, certo? Bom, isso aqui a gente já passou por este exercício também, né? A gente já viu, mas serve de diagnóstico, serve para aquele autodiagnóstico. Estou entendendo? Eu posso prosseguir? Né? Então, qual é o polígono que forma as faces laterais do prisma? A gente já viu, já estamos revendo que é um retângulo. Quantas faces o prisma tem? O prisma ele terá o número de faces contadas pelas laterais e pela base e superfície. Tem que contar todas. Face, quando ele fala de face, ele está falando de todas. Então, como aqui a gente tem um hexágono, né, então nós temos 6 retângulos em volta dele, compondo a área lateral, as faces laterais, e a gente tem o hexágono da base e da superfície, que são polígonos, certo? Então são faces também. Então aqui nesse caso é um total de 8. Face não é apenas a lateral, tá? Qual o polígono da base? A gente acabou de ver, é um hexágono. Quantos vértices tem? Né? Os prismas eles seguem a relação de Euler, né? Então às vezes nem precisa, né? Mas seguem a relação de Euler, quantas arestas e qual é o nome do prisma. O prisma recebe o nome do polígono da sua base. Se é um hexágono, então é um prisma de base hexagonal. Bom, então já que esses três são os mais utilizados, né, está aqui um resumo, consegui essas imagens aí na internet, aqui nesse link, ótimo, já pronto pra gente, né? Então, prisma regular é o tema da aula, prisma regular. Bom, se o prisma é regular, significa que as bases desses polígonos são polígonos regulares, com ângulos e os lados contendo a mesma medida. Porém, tem gente que confunde, né? Acha que porque ele é regular, que a altura dele tem que ter a mesma medida da aresta da base. Não, pode ter e pode não ter, não existe essa regra. A base sim, a base é um polígono regular. As bases, né, são polígonos regulares. Significa que quando a gente fala aresta da base, serve para todas. Tudo bem? E aí quais são as principais áreas, né, que esses prismas regulares contêm, que é o tema da aula de hoje? Então nós temos a área da base, claro que vai depender da figura da base,
Se é um triângulo, nós estamos falando de um triângulo equilátero, já que ele é regular. E a área do triângulo equilátero, a gente já viu várias vezes, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base desse prisma será L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área lateral será 3 vezes... Por que 3? Porque a base é triangular, então são 3 faces laterais. 3 vezes... lado, ou a aresta da base vezes a altura, porque é um retângulo, são 3 retângulos. 3 retângulos, base vezes altura, certo? O L aqui entra como aresta da base. E a área total sempre será 2 vezes a área da base, porque nós temos as faces, certo? 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Notem que segue o mesmo padrão. Base quadrada. Se é um quadrado, significa que é L ao quadrado, lado vezes lado. Área lateral, são 4, nesse caso, 4 vezes aqui a aresta da base, vezes a altura. E a área total, de novo, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Prisma de base hexagonal, a gente utiliza a mesma forma do triangular, certo? Porque um hexágono é composto de 6 triângulos equiláteros. A gente pega do centro e dá para dividir em 6 triângulos equiláteros. Então, a área da base nesse caso será 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 6 triângulos equiláteros. Área lateral, 6. De novo, são retângulos, certo? Aresta da base vezes a altura, cada retângulo. Como é a área lateral, a gente multiplica por 6 nesse caso. E a área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então esse resuminho aqui fica show, fica da hora, fica fácil de acompanhar aí, tá? Então o que nós acabamos de ver serve para todos os prismas. Os mais utilizados são aqueles lá. Então nós vamos calcular a área da face, a área lateral, a área da base e assim por diante. Um que a gente já chegou a citar, que eu disse que eu retornaria com ele, com um exercício para vocês, para a gente praticar, que é o do prisma, certo? O pentágono. O pentágono não é tão utilizado por não ter uma área tão fácil de se calcular quanto os que a gente acabou de ver. Por isso que aqueles são mais tradicionais. E é claro, vai cair muito mais do que um pentágono. Mas eu acho que vale, né, o desafio da gente calcular a área do pentágono também. Bom, a área do pentágono é o seguinte, então vamos retomar. Como é que a gente precisa da apótema, certo? Então aqui é a área, essa área do pentágono é 5B. O B está representando o lado, pode chamar de A, de aresta da base, aí pode confundir com A da apótema, pode chamar de L. Tá sendo chamado aqui, ó, da aresta da base, é o B. 5B dividido por 2 é o que se chama de semiperímetro. Semiperímetro, metade do perímetro, perímetro dividido por 2. Por quê? Porque se vocês forem pesquisar, a fórmula vai aparecer que a área do pentágono é o semiperímetro vezes a apótema, certo? Então, o 5B sobre 2 é o semiperímetro. B, 5B seria o perímetro, 5B dividido por 2, semiperímetro. Beleza? Passou a régua aí nessa parte. A gente só precisa do lado, da aresta da base. E o A, apótema. Então, eu coloquei aqui já a fórmula deduzida, certo? Que eu fiz o cálculo, coloquei aqui já deduzido. Então, eu disse que nós vamos encontrar a apótema pelo lado, né? Que no caso do prisma é a aresta da base, o lado do prisma, aresta da base, dividido por 1,453. De onde que eu tirei esse número? Eu tirei esse número de uma relação trigonométrica. A apótema vai do centro da figura da base até o ponto médio da aresta, tá? Do centro da figura da base, que é a circunferência que está circunscrita em todos os polígonos regulares aqui, certo? Nesse caso, está circunscrito, então vai do centro dessa circunferência circunscrita
até o ponto médio da aresta. Então, é esta medida aqui. Com isso, faz com que eu possa vir aqui, ó, e criar um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, certo? Como aqui é o ponto médio, forma 90 graus, aqui será B sobre 2. Aqui será A. Este ângulo interno do pentágono eu sei calcular, que vai dar 104, é o ângulo interno do pentágono, tá? 540, soma dos ângulos internos de um pentágono, 540 dividido por 5 dá... quanto que é? 104 ou 108? Peraí. 540 dividido por 5, acho que é 108, eu falei errado. 10, 50, 108 graus. 108 graus. 108 graus o ângulo interno de um polígono, de um pentágono regular. A gente vai traçar a bissetriz dele aqui para completar o nosso triângulo retângulo, então vai ficar um ângulo aqui de 54 graus. 90, 54 significa que este ângulo aqui em cima será de 36. 36. E aí o que eu fiz? Eu calculei a tangente de 36. Notem aqui, ó, o ângulo de estudo vai estar aqui, 36. Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é B sobre 2, nesse caso, certo? B sobre 2, L sobre 2. Cateto adjacente é A. Então eu fui lá, peguei na calculadora o valor da tangente de 36, substituí e isolei o B, né, no caso aqui nessa figura aqui, e eu cheguei que a apótema é o lado sobre 1,453, certo? Aí o que eu faço? Pego o valor do lado, divido por aqui, coloco aqui, calculo a área da base, tá? Tem um exemplo resolvido aqui para vocês, beleza? Para vocês irem acompanhando, tem toda a resolução aqui, tranquilo. E aí sim vem o nosso desafio, certo? Então eu vou desafiar vocês a calcularem todas as áreas e mais o volume, né? Todas as áreas de superfície que a gente encontra em um prisma e mais o seu volume. E olha aí que da hora, pentagonal, né? Pentagonal. Então vou desafiar vocês a fazer este cálculo aí, beleza? Tá, a aresta da base está aqui. Foi dada a aresta da base aqui. Aqui nós temos a altura. É tudo que vocês precisam para poder calcular todos esses itens aí. Beleza? Orientação de estudo. Nós temos 4 exercícios na apostila de aula. Caderno 7 ainda. E a tarefa mínima na plataforma Plural. Beleza? Valeu!